Bem, olá a todos. Estamos em mais uma aula da disciplina de Fundamentos de Matemática, nossa aula número 25, e hoje nós vamos falar sobre soluções de congruências lineares e teorema chinês dos restos. Bem, dando continuidade ao tema que foi apresentado na nossa aula passada sobre congruências lineares, hoje nós vamos fornecer alguns passos para se obter a solução de uma congruência linear. Fazendo uso do algoritmo da divisão. Então, sejam A e B inteiros, N um inteiro positivo, e chamo de D o MDC de A com N. Nós vamos apresentar alguns passos aqui, tá, para obter, certo, a solução de uma congruência linear, da forma AX, congrua a B, módulo N. Essa congruência eu vou chamar de estrela, para poder me referir a ela. Então, qual seria os passos, essencialmente, para você poder obter a solução dessa congruência? O primeiro deles é usar o algoritmo da divisão para você poder escrever o MDC, no nosso caso aqui o nosso D, como uma combinação inteira do A com o N. Tá? Ou seja, você usa o algoritmo da divisão para obter R e S, tá, inteiros, tais que AR mais NS é igual ao MDC de A com N. Tá? Você já aprendeu a calcular esses inteiros, tá? Na nossa aula sobre MDC, tá? Nós aprendemos a aplicar o algoritmo da divisão para obter esses inteiros. Tá? Se você não está lembrado, nós vamos ver um exemplo na aula de hoje. Mas se você quiser também, uma ótima opção seria voltar para a aula de MDC e relembrar como aplicar o algoritmo para obter esse R e esse S, que tornam essa igualdade possível. Tá? Então, veja só, aqui você obteve o MDC, do A com N. A partir desse MDC, pela nossa aula passada, nós conseguimos dizer se a congruência linear ela possui ou não uma solução. Então, como é que você faz isso? Verifica se divide ou não o B. Tá? Então, se o D ele não divide o B, então você sabe pelo nosso teorema da aula passada que a congruência linear estrela não possui solução. E aí acabou. Não tem como você obter as soluções simplesmente porque elas não existem. Agora, uma vez que o D divide o B, então você sabe que existe uma solução. Tá? Você sabe que existe, e se você pegar essa expressão aqui, AR mais NS é igual a D, e multiplicar por B sobre D, tá? Isso aqui é um inteiro, porque o D divide B, então você vai obter essa expressão aqui, ó. AR vezes B sobre D, mais NS vezes B sobre D igual a B. Então veja só, se você pegar o B, passar para um lado e o múltiplo do N para o outro, você vai ter que o A vezes R vezes B sobre D é congruo, tá? É congruo a B módulo N. Ou seja, o R vezes B sobre D seria uma solução da sua congruência linear. Tá? Então é isso que a gente faz no nosso passo 3. A gente chama de x0 o R vezes B sobre D. O R vezes B sobre D, por essa expressão aqui, ele vai ser uma solução de estrela. Então esse é o terceiro passo. Tá? O primeiro passo é você encontrar o MDC via algoritmo da divisão. Consequentemente, através desse algoritmo, você encontra o R e o S. Tá? Veja aqui ó, que você está usando o R já aqui. O segundo passo, você usa o D que você encontrou para verificar se ele divide ou não o B da congruência linear. Se ele não dividir, acabou, não tem solução. Se ele dividir, passa para o passo 3 e exibe uma solução, tá? Que você chama de x0, que é o R, que você obteve no passo 1, vezes o B sobre D, que você também obteve no passo 1. A solução geral da sua congruência linear vai ser dessa forma aqui, ó, vai ser x igual ao x0 que você encontrou, mais k vezes n sobre d, tá? Onde esse k aqui é um inteiro, variando. Tá? Então, ó, você já obteve o x0, tá aqui, você sabe quem é o n,
é dado no enunciado, e o D você calculou no passo 1. Tá? Então você consegue exibir a solução geral da sua congruência linear facilmente. Por fim, o passo 4, ele vai destacar algumas soluções, certo? A partir dessa solução do passo 3. Tá? Ó, se x0 é a solução de estrela, então x0, x0 mais n sobre d, x0 mais 2n sobre d, e aí vai até x0 mais d menos 1 vezes n sobre d. Essas aqui são todas as soluções distintas módulo n. O que isso quer dizer? Você pega qualquer outra solução de estrela, ele vai ser congruente a alguma, ela vai ser congruente a alguma dessas d soluções. Certo? Veja que eu só estou pegando essa expressão aqui, ó. K igual a 0, obtém essa. K igual a 1, obtém essa segunda. K igual a 2, essa terceira. Até K igual a D menos 1, essa última. Então, essas aqui são as soluções distintas módulo N. Tá? Que você pode destacar quando você estiver resolvendo a sua congruência linear. Veja que aqui tem D soluções, né? D soluções distintas. Então, quando você calcula o MDC do A com N, o MDC vai dizer quantas soluções distintas, módulo N, a sua congruência linear possui. E no final, depois de calcular tudo aqui, você pode exibir no passo 4 todas essas soluções distintas. Obviamente, o distinto aqui está entre aspas, que é módulo N. Vamos ver aqui como é que isso funciona, tá? Vamos ver um exemplo simples aqui, que vai ser o nosso exemplo 1. Como aplicar esses passos, esse algoritmo, em uma congruência linear. Então, vamos determinar as soluções se existirem da congruência linear. 4x, congrua 3, módulo 7. Então, vamos seguir os passos. O primeiro passo é aplicar o algoritmo da divisão para obter o MDC de 4 com 7. Tá? Lembra, você pega o maior, divide pelo menor. Certo? Então, 7 vai ser igual a 1 vezes 4 mais 3. Aí agora você pega esse, divide pelo resto. Então, aqui, pessoal, essa implicação aqui que a gente vai usar para obter o R e o S. Tá? Esse espaço que a gente está usando primeiro aqui seria para obter o MDC, mas lembre-se, a gente também tem que encontrar o R e o S, que tornam a combinação e que escreve o MDC como combinação, nesse caso aqui, do 4 e do 7. Então, eu já estou usando esse passo extra aqui, para a gente não precisar refazer depois. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu peguei o resto, coloquei ele em evidência. Então, esse resto aqui, o 3, vai ser igual a 7 menos 4. Essa informação aqui vai servir daqui a pouquinho para a gente. Então, agora pega aqui o 4, divide por 3, então vai ficar 4 é igual a 1 vezes 3 mais 1. Agora pega o 3, divide por 1. Vai ser igual. Mais uma vez, né? Coloquei o 1 em evidência aqui, que é o resto. O 1 vai ser igual a 4 menos 3. Deixa em evidência aqui. Agora, continuando nosso algoritmo, pega o 3 e divide por 1. 3 vai ser igual a 3 vezes 1 mais 0. Quem é o MDC? Vocês lembram quando a gente usa esse método aqui? O MDC é o último resto não nulo. Ou seja, aqui, ó, 1. Então, ó, o MDC de 7 e 4 é igual a 1. Além disso, a gente tem que obter o R e o S, que tornam o MDC combinação do 7 e do 4. Como é que você faz isso? Você vai pegando os restos e vai inteirando, até você chegar numa combinação inteira do 4 e do 7. Isso também é um algoritmo que foi dado em aulas passadas, certo? Na aula de MDC. Então, ó, pegue o último resto, que é o seu MDC, o último resto não nulo. Tá? Veja aqui, ó, deixa eu voltar aqui. 1 é igual a 4 menos 3. 3 é igual a 7 menos 4. Vai substituindo, vai voltando aqui, ó. Então, vamos lá. 1 é igual a 4 menos 3, mais 3 é igual a 7 menos 4. Então, vai ficar 4 menos 7 mais 4.
que é que você vai fazer aqui? Você vai juntar. Lembre-se, você quer escrever o MDC como uma combinação do 4 e do 7. Então junta aqui, ó, esse 4 com esse 4. O 7 não tem ninguém para juntar com ele. Então vai ficar, ó, 2 vezes 4 mais menos 1 vezes 7. Então você escreveu o MDC, que é 1, como uma combinação inteira do 4 e do 7. Certo? Lembrando aqui, ó, volta aqui um pouquinho, olha para a sua congruência linear. O 4 seria o A e o 7 seria o N. Então esse aqui, ó, seria o R e esse aqui seria o S do seu algoritmo. Então, ó, R igual a 2, S igual a menos 1. Certo? No algoritmo você só vai usar o R. Certo? Você percebeu, você viu na nossa aplicação do algoritmo que só usa o R, mas consequentemente o S vem junto. E é importante você distinguir um do outro. Certo? O R é o que acompanha o A. No nosso caso aqui o A é 4. Então, ó, primeiro passo do nosso algoritmo para encontrar a solução de uma congruência linear está feito. Segundo passo, verificar se o MDC divide ou não o B. Nosso B aqui é 3, certo? E como o MDC é 1, você sabe que a sua congruência vai ter solução. Então, nosso segundo passo, ele afirma, você verifica D, que no nosso caso é o MDC, ele divide o B, que no nosso caso é 3. Como tem essa divisão aqui, então a congruência possui solução. Esse é o que o passo 2 disse, tem ou não solução. Passo 3 exibe uma solução particular. A solução particular a gente chama de x0, que vai ser o R vezes B sobre D. O R é 2, a gente já obteve aqui em cima. O B é 3 e o D é 1. Então essa multiplicação aqui vai dar 6. Certo? Essa daqui é a solução da congruência linear. Tá? E x igual a x0 mais k vezes n sobre d seria a solução geral. Então substitui aqui o x0, o n e o d. Então no final sua solução geral vai ser dessa forma aqui. 6 mais 7k, onde k é um inteiro. Certo? Então passo 3, você exibe uma solução particular. A partir dessa solução particular, você exibe a solução geral. E o passo 4? Vocês lembram? O passo 4 você vai destacar as soluções, todas as soluções distintas módulo n, no caso aí módulo 7. Certo? E quantas soluções são? A quantidade de soluções é o MDC. Certo? Então nesse caso aqui, como o MDC é 1, só possui uma solução. Então essa solução seria o próprio x0. Certo? Então o x0, que é o nosso caso aqui, é o nosso 6, x0 igual a 6 é a única solução distinta módulo 7. Ou seja, todas as outras soluções da sua congruência linear vão ser congruentes a 7, melhor dizendo. Todas vão ser congruentes a 6, né? Congruentes ao nosso x0, que é 6. Bem, então, esses aqui são os passos do nosso algoritmo, tá? Apresentado no início da aula, para poder resolver uma congruência linear. Vejam que esse foi o nosso primeiro exemplo, foi um exemplo bastante simples, mas ele pode ser bem mais elaborado, conforme você vai variando o A e o B. Certo? Vamos ver isso no nosso próximo exemplo, no exemplo 2. Veja só, vamos determinar as soluções, se existirem, obviamente, da congruência linear 315x congrua a 12 módulo 501. Tá? Vejam que são números grandes, principalmente o A e o N. Tá? Mas é totalmente possível de fazer, e vamos fazer. Então, ó, primeiro passo, usar o algoritmo da divisão. Vocês vão ver que o passo mais longo é o primeiro passo. Você tem que usar o algoritmo da divisão para encontrar o MDC e para encontrar o R e o S. Então, o primeiro passo, o algoritmo da divisão. Então, ó, pega o maior, divide pelo menor, 501 vai ser igual a 1 vezes 315 mais 186. Agora, coloca o resto em evidência, porque você quer encontrar o R e o S. Então, vamos colocar o resto, que é 186, vai ser igual a 501 menos 315. Guarda essa informação. Agora, ó, pega o 315 e divide pelo resto, 186.
Tá aqui, 315 é igual a 1 vezes 186 mais 129. Coloco 129 em evidência e guardo essa informação. Agora pego o 186 e divide pelo 129. Isso é igual a 186 igual a 1 vezes 129 mais 57. 57 é resto, deixa ele em evidência aqui. 57 é igual a 186 menos 129. Agora, pego 129, divide pelo 57, vai ser igual a 129, vai ser igual a 2 vezes 57 mais 15. 15 é resto, coloco o resto em evidência. 15 igual a 129 menos 2 vezes 57. Agora, 57 dividido por 15. Então, 57 vai ser igual a 3 vezes 15 mais 12. Coloca 12 em evidência, vai ser igual a 57 menos 3 vezes 15. Agora pego 15 e divido por 12. Então, vai ser 15 igual a 1 vezes 12 mais 3. Agora pega 12 e divide por 3. Mas antes disso, não esquece de colocar o resto em evidência. Vai ser igual a 3, vai ser igual a 15 menos 12. E por fim, pego 12 e divido pelo 3. A gente já sabe que é divisível por 3, então nós vamos ter resto 0. 12 vai ser igual a 4 vezes 3 mais 0. Então, o que é que a gente obtém disso aí? A gente tem que o último resto não nulo é o 3. Portanto, o 3 vai ser o MDC de 501 e 315. E obtemos o MDC, mas ainda no passo 1 nós temos que obter o R e o S. Para obter o R e o S, você vai usar essas implicações aqui. Ó. Você vai voltando. Você vai escrever o 3 é igual a 15 menos 12. Mas quem é o 12? Substitui. Mas quem é o 15? Substitui. Quem é o 57? Substitui. Quem é o 129? Substitui. Quem é o 186? Substitui. E no final você vai conseguir escrever o 3 como a combinação inteira do 501 e do 315. Certo? Que é exatamente o que a gente quer. 315, 501. Então, ó, fazendo isso, que eu acabei de mencionar, 3 é igual a 15 menos 12, substitui o 12, vai ficar 15 menos 57 mais 3 vezes 15, junta os múltiplos de 15, vai ficar 4 vezes 15 menos 57, agora substitui quem é o 15, então vai ficar 4 vezes 129 menos 8 vezes 57, menos 57, junta todos os múltiplos de 57, vai ficar 4 vezes 129 menos 9 vezes 57. Agora, quem é 57? Substitui o valor de 57 aqui, então vai ficar 4 vezes... Vou colocar, tá? Substitui e junta os múltiplos. Então vai ficar ó, 13 vezes 129 menos 9 vezes 186. Substitui quem é o 129, que a gente obteve no slide anterior, e junta os múltiplos. Então vai ficar 13 vezes 315 menos 2 vezes 186. Substitui quem é o 186, que você obteve no slide anterior, soma os múltiplos e você vai obter a expressão que você quer. 35 vezes 315 mais menos 22 vezes 501. O que foi que você acabou de fazer? Você escreveu 3, que é o MDC de 501 e 315, como uma combinação inteira do 301 e do 515. Certo? Quem é o A aqui? O A é esse carinha aqui, né? O 315. Então o R tá aqui, ó. O R vai ser o 35. E o R é o que você vai usar nos próximos passos. Então, ó, duas coisas que você obtém no passo 1. O MDC e o R. Então, só para deixar registrado, para distinguir um do outro. Hoje está difícil. Para distinguir um do outro, o R é igual a 35 e o S é igual a menos 22. Então, segundo passo. Segundo passo, você diz se tem ou não solução a sua congruência. O D é 3 e o B é 12. 3 divide 12, portanto, a sua congruência tem sim solução. Passo 3, você exibe uma solução qualquer e, a partir dessa solução qualquer, você exibe a solução geral. Então, ó, sua solução qualquer vai ser a x0, que vai ser igual a R vezes B sobre D. R é 35,
B igual a 12, D igual a 3. Esse produto vai dar 140. Essa é a sua solução particular. Então, a sua solução geral vai ser x igual a x0 mais k vezes n sobre d. Coloca quem é o x0, quem é o n e quem é o d. Então, no final, a sua solução geral vai ter essa forma. 140 mais 167k, onde k é o inteiro. Tá? Essa é a sua solução geral da sua congruência linear. Último passo, veja só, o seu D é 3, então você já sabe quantas soluções distintas a sua congruência linear terá. Então, ó, quem são elas? Então, ó, as soluções distintas, módulo 501, que é o nosso n, são as seguintes. x0, que é igual a 140 mais 167 vezes 0. Certo? Lembra, para você encontrar as soluções distintas módulo n, você vai variando aqui o k de 0 até d menos 1. Então, a sua primeira, que é a x0, vai ser k igual a 0 aqui. Então, vai ser o próprio carinha que você pegou no passo 3, sua solução particular do passo 3. Quem é o x1? Quando você fizer k igual a 1 aqui, então vai ficar 140 mais 167, que vai dar 307 nesse caso. E o x2, sua última solução distinta ao módulo n, vai ser 140 mais 2 vezes 167. Certo? Multiplicando e somando, você vai ter que x2 é igual a 474. Tá? Acabou. Você tem D igual a 3, então você tem 3 soluções distintas, módulo 501. Então, dessa forma, você conseguiu todas as informações necessárias aí sobre a sua congruência linear. Tá? Vejam que o exemplo 1 foi mais tranquilo porque os números eram menores, tá? Mas o algoritmo é o mesmo para ambos os casos. Então, você vai usar o mesmo algoritmo, o que vai variar a dificuldade de um para o outro vai ser o tamanho dos números que você vai estar lidando. Mas o algoritmo é essencialmente o mesmo. Agora, mudando um pouco, mas nem tanto, nós vamos continuar falando de congruências lineares, tá? Mas agora um sistema de congruências, mais de uma. Então, para isso, vamos começar com uma breve motivação. Uma breve motivação sobre esse sistema de congruências. Uma motivação prática, da seguinte maneira. Vamos pegar um exemplo, né? Um exemplo prático, que diz o seguinte, ó, um feirante foi questionado sobre quantas laranjas ele possuía. E ele respondeu da seguinte forma, não sei, mas quando as separo de 3 em 3, sobra uma, de 5 em 5 sobram 2, e de 7 em 7 sobram 3. Tá? Essas são as informações que você tem sobre a quantidade de laranjas do feirante. Então, a pergunta é a seguinte, qual é a quantidade mínima de laranjas que o feirante possuía? Então, para tentar resolver esse problema, usando as ferramentas que nós já temos, tá? Nós vamos tentar modelar esse problema via congruências. Então, como é que a gente vai fazer isso? Seja x o número de laranjas do feirante. O que é que você sabe sobre o x? Você pegar o x dividir por 3, você vai ter resto 1. Ou seja, x menos 1 é divisível por 3. Em termos de congruência, x é congruo a 1 módulo 3. Você pegar o x e dividir por 5, vai ter resto 2. Em outras palavras, x é congruo a 2 módulo 5. Usando o mesmo raciocínio, a partir dessa informação você vai obter que x é congruo a 3 módulo 7. Então, o x ele satisfaz esse sistema de congruências. X é ao mesmo tempo congruo a 1 módulo 3, congruo a 2 módulo 5 e congruo a 3 módulo 7. Então, como obter um x que satisfaz essas 3 propriedades? E será que existe? Duas perguntas aí essenciais, né? Se existe um x que satisfaz essas 3 congruências e, uma vez sabendo que ele existe, como obter ele? Tá? Então, isso é o que se propõe
a responder o nosso teorema chinês dos restos. Então, o teorema chinês dos restos, que eu vou mencionar ele como TCR, ele diz o seguinte: sejam B1 até BK inteiros, N1 até NK inteiros positivos, tais que o MDC de NI com NJ é igual a 1, certo? Para qualquer I diferente de J. Então, ó, o sistema de congruências lineares: x congrua B1 módulo N1, x congrua B2 módulo N2, até x congrua BK módulo NK, possui uma única solução inteira, que é maior ou igual que zero e menor que n, onde esse n aqui, ó, é o produto de todos os ni. Você pega todos os ni, multiplica e você obtém o n, que é o que limita a sua solução. Além disso, nosso teorema chinês dos restos, ele garante o seguinte, que S igual a x0 mais kn, onde esse k é um inteiro, é o conjunto de todas as soluções do seu sistema estrela. Tá? Então, o sistema dado nesse enunciado, o teorema chinês dos restos, ele sempre vai possuir solução, tá? Ele te dá uma condição suficiente, né, para quando um sistema vai possuir solução. Tá certo? E ele diz que ela é única quando ele está nesse intervalo e ainda te fornece o conjunto solução desse sistema. Tá? Então, ao contrário do que a gente viu na aula passada, que tem uma caracterização de quando uma congruência possui ou não, aqui ele não está dizendo quando o sistema possui ou não, aqui ele está dizendo um tipo específico de sistema de congruências lineares que possui solução. Que tipo específico é esse? Quando esses carinhas aqui, ó, forem 2 a 2 coprimos, certo? Aqui, ó, MDC igual a 1. Então vamos ver a demonstração desse resultado, porque a demonstração dele vai nos dizer como encontrar essa solução aqui, ó. Seria a menor solução não nula, ou melhor, a menor solução não negativa, certo? Maior ou igual que zero do seu sistema aí, do seu sistema de congruências lineares. Então, vamos à demonstração. Então, veja que o enunciado, o teorema, ele te diz três coisas: a existência de uma solução, a unicidade dessa solução e ainda fala sobre o conjunto solução. Então, vamos pegar a prova e dividir nessas três partes. Primeiro, obviamente, vamos começar pela existência. Então, ó, é claro que você pegar I variando de 1 a k e pegar n, que é o produto de todos os n's, e dividir por i, por ni, aliás, você vai ter um inteiro. Porque esse produto aqui, ó, só fez tirar o ni, mas ainda continua produto de inteiros, que ainda vai dar um inteiro. Além disso, ó, como MDC de NJ com NI vai ser sempre igual a 1, desde que o J seja diferente do I, então, ó, se você pegar o MDC do produto de todos esses NJ, ó, com J variando de 1 a K, retirando o I, obviamente, ou seja, todos esses carinhas aqui, certo? O MDC de todos esses carinhas aqui com o NI vai ser 1 ainda. Tá? Isso é um exercício. Isso é um exercício que está na lista de vocês. Tá? Se você tiver uma certa quantidade de inteiros, cujo MDC com um número específico dá sempre 1, tá? E o MDC entre eles também é 1, certo? Você pegar 2 a 2 deles é 1, então o MDC do produto deles também vai ser 1. Tá? Isso aí é um exercíciozinho que está na lista de vocês, para vocês verificarem. É um exercício simples. Então, ó, o MDC do produto de todos esses NJ, certo? Aqui, ó. Veja aqui, o J está variando de 1 a K, mas está retirando o I aqui, ó. Então, é produto de todos esses caras aqui, ó. Com o NI, vai continuar sendo 1. Só que o produto de todos esses caras aqui, ó, é N com NI. N por NI. Esse MDC aqui, ó, é 1. Mas a gente pegou o I arbitrário, variando de 1 a K. Então, esse MDC aqui é 1 para todo I de 1 a K. Então, ó, lembra que eu falei na aula passada que a gente ia mencionar o corolário estrela, por isso que eu estava chamando ele de estrela.
Então, o nosso corolário estrela da aula 24, da nossa aula anterior, ele nos diz o seguinte: como o MDC de N por NI com a NI é igual a 1, então essa congruência ela possui solução. Tá? Essa congruência aqui ela possui solução, e essa solução eu estou chamando de RI. Tá? Obviamente o RI é um inteiro. Quando a gente fala de solução de uma congruência, nós estamos falando de uma solução inteira. Tá? Então, esse RI aí é uma solução dessa congruência. O que isso significa? Que N dividido por NI vezes RI é congruo a 1 módulo NI. Então, vamos escrever isso aí. Certo? Daí, para todo I variando de 1 a K, fixado, temos que N por NI vezes RI é congruo a 1 módulo NI. O que é que a gente pode fazer aqui? Lembra, congruência a gente pode multiplicar por o mesmo número aqui. Então, multipliquei por BI. Então, vai ficar N por NI vezes RI vezes BI é congruo a BI módulo NI. Então, ó, se o J está variando de 1 a K e o J é diferente do I, então a gente sabe que o NI, aliás, que o NJ divide o N por NI. Porque se N por NI aqui é o produto de todos os N, você está tirando só o NI de lá. Então, como I é diferente de J, ou J é diferente de I, você sabe que o NJ ele aparece aqui. Então, por isso que o NJ ele divide esse número. Então, ó, se o NJ divide esse número, ele divide esse número vezes o RI. Não tem problema nenhum. Então, ó, isso significa que o N por NI vezes RJ é congruo a 0 módulo NJ. E aí o que é que você faz? Mesma coisa que você fez aqui em cima, multiplica por BI. Então vai ficar N por NI vezes RI vezes BI, congruo a 0 módulo NJ. Então agora você vai tomar o seu candidato à solução. Certo? Eu vou chamar de x0' por enquanto. Tá? Então o x0' vai ser a soma, somatório com I variando de 1 a K de N por NI vezes RI vezes BI. Tá? Aqui está o somatório de forma explícita. Esse carinha aqui vai ser o nosso candidato à solução. Mostraremos que x0' é de fato uma solução do sistema estrela. Então o que a gente tem que fazer? Mostrar que x0' é congruo a BI módulo NI para todo I variando de 1 a K. Então, ó, em vez de I eu vou trabalhar com J. Tá? Então, ó, de fato, para J variando de 1 a K fixado, tá? Temos que NJ ele divide N por NI vezes RI vezes BI, certo? Desde que o I seja diferente do J, certo? Lembra, o NJ aparece aqui, ó. Se o NJ aparece aqui, então o NJ ele divide essa expressão. Tá? Daí, ó, você pega o x0', retira a única parcela que o NJ talvez não divida, que é o quê? É isso aqui com I igual a J. Você sabe que o NJ ele divide todos eles desde que o I seja diferente do J. Mas com I igual a J você não sabe. Então você retira essa parcela duvidosa. Tá? Então o que sobrou aqui nessa expressão são só as parcelas que o NJ divide. Então o NJ divide a soma de todas. Portanto, o NJ divide x0' menos N por NJ vezes RJ vezes BJ. Isso implica que o x0' é congruo a N por NI vezes RJ vezes BJ módulo NJ. Você tem essa congruência aqui. Mas, ó, o N por NJ vezes RJ vezes BJ é congruo a BJ. A gente viu isso aqui no nosso slide anterior. Então, pela transitividade da congruência, você tem que o R0' é congruo a BJ módulo NJ, com J variando, ó, de 1 a K. Portanto, o seu x0' ele é uma solução do seu sistema, porque ele satisfaz cada uma das equações, cada uma das congruências do seu sistema. Então você conseguiu uma solução, mas o enunciado do teorema chinês dos restos, ele não fala só sobre uma solução, ele fala de uma solução entre 0 e n. Tá? Então por isso que esse aí é o x0', não exatamente o x0. Por quê? Se o x0' ele de fato for maior ou igual que 0 e menor que n,
Então, seu x0 vai ser o x0'. E se ele não for? Tá? Se ele não for, você vai pegar o x0', dividir por n, tá? Usando o algoritmo da divisão. Então, ó, chama R o resto dessa divisão. Por definição de resto, esse R vai estar maior ou igual que 0 e menor que N. Então, seu x0 vai ser exatamente esse resto aí, o R. Por que isso dá certo? É fácil você verificar. Se x0' é solução, então o resto dele, quando você pega o resto da divisão de x0' por N, esse resto também vai ser solução desse sistema. É fácil de você verificar isso. Então, ó, tomando x0 como sendo esse resto, você obtém a solução indicada, a solução afirmada no seu teorema. Tá? E isso fecha a parte da existência. Você obteve, de fato, uma solução do seu sistema que está entre 0 e n. Então, agora nós vamos para o segundo passo da demonstração, que seria a unicidade. Então, sejam x1 e x2 inteiros, soluções do seu sistema estrela, tais que x1 é maior ou igual que 0, menor ou igual que x2, que por sua vez é menor estrito que n. Certo? Por que essa desigualdade aqui? Você está pegando dois números inteiros quaisquer, você pode comparar eles dois. Tá? Então, um é maior ou igual que o outro. O que eu estou assumindo aqui é só que o x1 é o menor dentre esses dois. Tá? Então, como são soluções do seu teorema, então você está pedindo que elas estejam nesse intervalo aqui, ó, sejam maiores ou iguais que 0 e menor que n. Tá? Então, as soluções que satisfazem essas condições aqui, nós queremos mostrar que elas têm que ser iguais, tá? E assim provando a unicidade. Então, por definição, como x1 e x2 são soluções do seu sistema, então você vai ter isso aqui, ó. Vai ter essas duas congruências para todo i variando de 1 a k. Mas, ó, congruência, se é uma congruência, vale a simetria, certo? Nossa propriedade 2 da nossa aula passada de congruência. Então, ó, vale a simetria, usei a simetria só nessa segunda congruência. Por quê? Porque assim eu posso usar a transitividade, nossa propriedade C3 da aula passada. Usando a transitividade, você vai ter que x1 é congruo a x2 módulo ni. Ou seja, o nosso ni ele divide x1 menos x2. E aí você vai usar outra propriedadezinha que está como exercício para vocês, certo? Na lista, que olha, como MDC de NI com NJ é igual a 1 para todo I diferente de J, e os NI dividem o x1 menos x2, então o produto de todos eles, que no nosso caso é o N, divide o x1 menos x2. Se o N, veja só, isso quer dizer que o x1 menos x2, ele é um múltiplo do N, certo? Mas o x1 menos x2, ele é maior ou igual que 0, certo? Porque x2 é maior ou igual que x1. E ele é menor que n, porque x2 menos x1 é menor ou igual a n, aliás, a x2, e x2 a gente sabe que é menor que n. Então, ó, o x1 menos x2 é um múltiplo do n, certo? Que é menor que o n e maior ou igual que 0. Tá? Isso força o x1 menos x2 a ser o múltiplo do n como sendo n vezes 0. Certo? Porque se ele fosse um múltiplo positivo, ele ia ter que ser maior que o n. Tá? Ele ia ser 2n, 3n, 4n, kn, e todos eles seriam maiores que o próprio n. Certo? Mas uma vez sabendo que ele é menor que o n, e ele não é negativo, então isso implica que o x2 menos x1 ele tem que ser 0 vezes n, portanto tem que ser igual a 0. Ou seja, x1 é igual a x2. Portanto, você acabou de demonstrar a unicidade do teorema chinês dos restos. Por fim, vamos mostrar o conjunto solução. O conjunto de todas as soluções é esse aí do nosso sistema. Então, ó, é claro que se você pegar qualquer elemento desse conjunto aqui, ele vai ser solução do sistema de congruências, do sistema estrela. Por quê? Porque ó, o NI ele divide x0 menos BI, tá? Porque x0 é a solução.
A x0 é a solução. Então, NI divide x0 menos BI e NI divide N, porque NI está aqui. Tá? É um dos produtos aqui que envolvem a definição do N. Então, se vale isso, então o NI divide qualquer combinação inteira deles. Daí você tomou, ó, x0 menos BI, o NI divide, e aqui você pegou K vezes N. Ele divide N, portanto divide K vezes N. Então, portanto, o NI divide essa expressão aqui. Ó. O que é que isso implica? Isso implica que o x0 mais Kn é congruo a BI módulo N. Concluindo assim, que esses carinhas aqui, ó, são soluções do seu sistema. Certo? Porque isso aqui vale para todo I. Você pegou o I de forma arbitrária. Todos esses argumentos aqui valem para qualquer I. Portanto, x0 mais Kn é uma solução do seu sistema. Portanto, qualquer elemento do S é uma solução do sistema. Então, o que é que você tem que fazer agora para concluir? Mostrar que qualquer solução do seu sistema ele tem que ter essa carinha aqui, ó, x0 mais Kn, portanto, pertence ao S. Então, dado x uma solução do seu sistema estrela, então, ó, x é solução, x0 também é solução. Vejam que na parte da unicidade, quando nós pegamos duas soluções, nós concluímos que o N divide a subtração dessas duas soluções. Certo? Lá a gente tinha mais hipóteses, mas a gente só usou essas outras hipóteses depois que a gente chegou nessa conclusão aqui. Tá? Então, do mesmo jeito que a gente usou lá, a gente pode usar aqui também que o N divide o x0 menos x, porque ambas são soluções do seu sistema. Se N divide x0 menos x, o que é que a gente tem? Que x0 menos x é um múltiplo do N, ou seja, existe um K inteiro, tal que x0 menos x é igual a K vezes N. Joga, manipula aqui, o que é que você faz aqui? Você joga o x para um lado, o Kn para o outro, e aqui eu poderia chamar de K', tá? Que o K' seria o menos K. Toda forma aqui, você consegue escrever o x dessa forma aqui, ó, a forma de um elemento do S. Tá? Só para deixar registrado aqui, a gente poderia jogar o x para um lado e o Kn para o outro, e aqui mudaria o sinal, né? Aqui não está com o sinal mudado. Isso aqui foi um errinho de digitação. Então você tem duas opções aqui. Você pode colocar menos aqui, ou então pode colocar mais um K', onde esse K' é igual a menos K. Tá? Também está certo. Quando eu disponibilizar os slides para vocês, já vai estar corrigido esse detalhezinho aqui. De toda forma, você conseguiu escrever uma solução qualquer do seu sistema como sendo x0 mais o múltiplo do N. Portanto, essa solução qualquer é de fato um elemento do seu conjunto solução S. Isso de fato conclui que o seu S é de fato o conjunto de todas as soluções do sistema dado. Tá, e com isso, fecha a demonstração do teorema chinês dos restos, e agora a gente pode voltar ao nosso problema da motivação e tentar aplicar o teorema chinês dos restos nele. Então, ó, esse aqui era o sistema que estava na motivação. Certo? X congrua a 1 módulo 3, x congrua a 2 módulo 5, x congrua a 3 módulo 7. Então, primeira coisa que a gente tem que ver aqui, o teorema chinês dos restos, ele garante que esse problema ele possui solução. Para ficar mais fácil de visualizar, eu vou colocar aqui a notação do enunciado do teorema. Aqui a gente tem três equações, então o K seria igual a 3. E aqui, ó, o B1 é igual a 1, B2 igual a 2, B3 igual a 3, N1 igual a 3, N2 igual a 5, N3 igual a 7. Então aqui está a notação do nosso teorema chinês dos restos. Então o que a gente vê aqui? Para verificar se esse sistema aqui é um sistema do tipo dado no teorema chinês dos restos, o que é que você faz? Você calcula o MDC dos NI. NI com NJ para I diferente de J. E verifica se todos dão 1. E de fato dão. Por quê? Todos esses caras aqui, ó, são primos, em particular são primos entre si. Então o MDC de 3 e 5 é 1, o MDC de 3 e 7 é 1,
de 7 com 5 também é 1. Então, ó, como vale isso aqui, o teorema chinês dos restos garante que esse sistema possui solução, certo? E a única solução está entre 0 e o produto desses caras aqui. Agora, o enunciado, ele não diz como obter o x0, mas a demonstração do teorema nos diz como. Certo? Então, ó, o que é que a gente quer aqui? Qual era o problema aqui? Encontrar a menor solução positiva desse sistema. Certo? E a menor solução positiva desse sistema é o x0 dado no enunciado do teorema chinês dos restos. Porque só existe uma solução entre 0 e o n. Certo? Então, qualquer outra solução ou vai ser negativa ou vai ser maior que n. Certo? Então, x0 é o cara que a gente está procurando para resolver esse problema aí. Então, ó, o nosso teorema, ele garantia como, a demonstração do nosso teorema garantia como achar o x0'. Lembra a expressão do x0'? Então, ó, primeira coisa, note que o nosso n é o produto desses caras aqui, ó. 3 vezes 5 vezes 7, que dá 105. E o x0' é o somatório de 1 até 3 de n por ni vezes ri vezes bi. Ou seja, vai ser a soma com essas três parcelas aqui. Então, ó, veja, você já tem o n, tá aqui. Você tem os ni, estão aqui. E você tem os bi, estão aqui. Então, para você determinar o x0', o que é que falta? Achar os ri. R1, R2 e R3. Mas quem são esses ri? Mais uma vez, tem que compreender a demonstração do teorema. Como você obtinha, conseguia, encontrava os RI na demonstração do teorema. Esses RI eram soluções dessa congruência linear aqui, ó. N por NI vezes X congrua a 1 módulo NI. Tá? Mais uma vez, é a compreensão da demonstração do teorema que te dá essas informações. Então, o que é que você tem que fazer agora para obter o R1? Para obter o R1, você tem que resolver a congruência N por N1 vezes X congrua a 1 módulo N1. E como é que você faz isso? Usando o algoritmo do início da nossa aula. Certo? Tudo se encaixando aí. Então, ó, usando o algoritmo da divisão, que seria o passo 1 do nosso algoritmo inicial da nossa aula. Então, ó, você obtém que o R1 é igual a menos 1, é a solução desse sistema. Esse aqui, ó, é o N por NI, aliás, N por N1, que dá 35, congrua a 1 módulo N1, que é 3. Usando também o nosso algoritmo, você obtém que R2 é solução da congruência 21x, congrua a 1 módulo 5, e o R3 igual a 1 é solução da congruência 15x, congrua a 1 módulo 7. Tá? Agora vejam um detalhe interessante. Ah, professor, vou ter que usar aquele algoritmo aí sempre. Bem, nem sempre, certo? Por quê? Você vai usar esse algoritmo quando você não tiver, de fato, se for uma congruência bem complicada, certo? Se for uma congruência linear bem complicada, como foi, por exemplo, do nosso exemplo 2. Mas veja só, olhe para essa congruência aqui, essa congruência linear aqui. Você só precisa de uma solução dela, certo? Você só precisa de uma solução, não precisa ser uma solução principal, uma solução qualquer resolve o problema. Então você olha aqui, ó, você quer uma coisa que você quer um número múltiplo de 35 e quando você subtrai 1, dá um cara divisível por 3, certo? Veja que menos 1 aqui seria uma escolha bem natural, porque ficaria menos 35 com menos 1, ficaria menos 36, que é divisível por 3. Tá? Então, essas três congruências aqui, ó, são fáceis de você encontrar uma resposta só olhando. Veja esse aqui, por exemplo. Esse daqui é a mais fácil que tem. Você quer um múltiplo de 21, que quando você subtrai 1, é divisível por 5. 1.
Porque 21 menos 1 dá 20 e você divide por 5. Então, R igual a 1 seria uma solução dessa congruência aqui. Mas isso aí é o quê? Isso aí é quando a congruência for realmente simples. Você olha, bateu o olho, sabe a resposta. Caso não seja, você usa o algoritmo que a gente aprendeu no início da aula de hoje. De toda forma, você consegue encontrar esses RIs aí. Então, agora você encontrou todos os ingredientes que você precisava. Tá? Você agora só vai substituir lá na fórmula do x0'. Você já tem os N, os NI, os RI e os BI. Então substitui, certo? Vai ficar 35 vezes menos 1 vezes 1, 21 vezes 1 vezes 2, 15 vezes 1 vezes 3. Certo? Multiplicando e somando, vai dar menos 35 mais 42 mais 45, vai ser igual a 52. Tá? Então agora, quem seria esse é o x0', quem seria o x0? Então você vai analisar o x0'. O x0' está entre 0 e o n. Quem é o nosso n? Nosso n é 105. Então o x0 está sim, ele é maior ou igual que 0 e menor que 105. Portanto, o nosso x0 é de fato o x0', que é o 52. Então, ó, esse 52 aí é a solução única fornecida pelo teorema chinês dos restos. É a solução única entre 0 e 105. Portanto, qualquer outra solução que você tiver nesse sistema, ele vai ser negativa ou vai ser maior que 105. Portanto, essa aí é a solução, é a menor solução não negativa. Portanto, o nosso feirante da motivação do teorema chinês dos restos, no exemplo da motivação, ele tem pelo menos 52 laranjas. Então, aumento. Além disso, certo? Só para complementar, tá? O nosso teorema chinês dos restos garante que todas as outras soluções daquele sistema são dessa forma aqui. Então tá aí todas as soluções possíveis de laranjas que podem ter no exemplo. Tá? Então com isso, pessoal, nós encerramos, tá, a nossa aula de hoje. Vejam que você pode dividir a aula de hoje em dois principais temas. Tá? Como obter a solução de uma congruência linear via algoritmo de divisão, usando aqueles nossos 4 passos do início da aula. Tá? Importantíssimo para você resolver congruências. Tá? Na aula passada nós aprendemos se ela tem ou não, como saber se ela tem ou não solução. Na aula de hoje nós aprendemos de fato a encontrar a solução. E também na nossa segunda parte da aula de hoje, nós aprendemos um pouco sobre sistemas de congruências lineares. Tá? Um tipo específico dado pelo teorema chinês dos restos, que ela sempre possui solução. Tá? Então, leiam de novo o enunciado do teorema, leiam de novo a demonstração, certo? Foque na parte construtiva, como obter aquela solução, como obter o x0', consequentemente como obter o x0. E vejam novamente a nossa última aplicação das laranjas, tá? Do feirante. Foi a aplicação do teorema chinês, nessa parte final aí da nossa aula de hoje. Tá, pessoal? Então, com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Valeu e até a próxima.